Terça-feira, 22 de novembro, RF News no ar. Veja os destaques da edição de hoje. Juiz Sérgio Moro bate boca com advogados de Lula em depoimentos do caso Triplex. Briga por risco em carro acaba em morte. Criança de 9 anos é baleada em Belo Horizonte. Foi bala mesmo e eles alegaram que foi um tiroteio. E ainda, com a chegada da Black Friday, as dicas para evitar golpes. Mas às vezes aquilo lá já custava 5 mil, né? Todos os detalhes ao vivo no RF News. Nós abrimos essa edição com a reação à violência sem controle no Rio de Janeiro. A Justiça decretou a prisão preventiva de 9 traficantes envolvidos nos confrontos com policiais militares na Cidade de Deus. Segundo a Justiça, o grupo impõe ordens e restrições aos moradores da comunidade, usando armas pesadas. Os militares ocuparam as ruas da Cidade de Deus e bloquearam os principais acessos. O comércio fechou as portas. Mais de 7 mil alunos ficaram sem aulas. Os confrontos começaram na semana passada, quando traficantes invadiram comunidades dominadas pela polícia. No sábado, o carro da PM foi atacado por criminosos em um dos acessos à linha amarela. A polícia reagiu e ocupou a região. O intenso tiroteio durou 8 horas. Traficantes fugiram para a mata. 7 corpos foram encontrados e tiveram que ser retirados do local pelos próprios familiares, que acusaram a polícia de execução. A principal linha de investigação é que essas pessoas, as vítimas, tenham sido mortas em razão de um confronto que ocorreu no sábado entre traficantes de drogas fortemente armados da Cidade de Deus e policiais militares que faziam operação na Cidade de Deus para reprimir, para combater o tráfico de drogas. O que provocou a queda do helicóptero ainda é um mistério. Técnicos da aeronáutica trabalham no laudo que vai apontar a causa da queda da aeronave e não há previsão de quando deve ficar pronto. A Polícia Militar garante que a manutenção do helicóptero estava em dia. Especialistas em aviação afirmam que não há possibilidade de uma aeronave levantar voo com pendências mecânicas. O helicóptero do grupamento aeromóvel fazia um mapeamento na Cidade de Deus e enviava as imagens para o Centro de Comando e Controle. Momentos antes da queda, a equipe em terra perdeu o sinal com a aeronave. Homens das polícias civil e militar foram mobilizados para prender os criminosos, que comandaram os ataques às forças de segurança. 7 anos após a entrada das forças de pacificação, as quadrilhas recuperam agora o território perdido para desespero da população. Perdeu o controle, nós estamos assim, no meio de uma guerra. Não dá para imaginar morar num lugar assim, né? Uma criança de 9 anos foi baleada na cabeça na Vila Andiroba, região nordeste de Belo Horizonte. A polícia militar disse que houve uma troca de tiros, mas testemunhas contestam a versão. Como protesto, moradores ainda tentaram colocar fogo em um ônibus. O flagrante é registrado de longe. Algumas pessoas jogam bombas e o ônibus começa a pegar fogo. O coletivo da linha 3503A, que liga os bairros Santa Terezinha e São Gabriel, estava lotado quando os suspeitos chegaram e mandaram os passageiros descer. Pulou na frente do ônibus com 1 litro de álcool, tacou fogo e chegou mandando pedra. A confusão começou depois que um rapaz foi preso e um menino de 9 anos foi baleado durante uma troca de tiros. A polícia entrou na comunidade atrás de 2 rapazes que fugiam de moto depois de terem participado de um roubo. Segundo a PM, o garupa teria atirado contra a viatura e os militares revidaram. O menino estava na calçada com um colega quando foi atingido no rosto. Logo depois que a criança foi baleada, a comunidade ficou revoltada e a forma que os moradores encontraram para protestar foi parar esse ônibus que passava exatamente na rua na hora que o fato aconteceu. Os suspeitos tentaram atear fogo no motorista e no coletivo, mas como não conseguiram, apedrejaram o ônibus. Na hora o pessoal ficou nervoso, entendeu? Que não era para nem ter feito, mas a gente ficou nervoso e atacou. O menino baleado é filho desta mulher. A bala está alojada perto do olho, como mostra este exame de raio-x. A mãe diz que a polícia não prestou socorro e a família não tem dúvidas de que o tiro que atingiu o garoto partiu dos policiais. Estou revoltada porque meu filho não teve nem socorro da polícia. Meu filho foi baleado,
Não foi tiro de borracha, foi bala mesmo. E eles alegaram que foi um tiroteio. Se teve tiroteio, cadê o resto das balas? Que a única bala que teve lá foi a que tá no meu filho. Pode fazer os exames, tudo balístico, pode tirar, a hora que for tirar a bala do meu filho, pode olhar que é da polícia. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Quero saber quem que foi que deu o tiro no meu filho, eu quero justiça. A gente respeita a dor dessa mãe, mas também é inimaginável que para protestar contra um ato de violência, os moradores queiram cometer outro, né? Um libanês morreu e um amigo dele ficou ferido após uma briga dentro de um estacionamento em São Paulo. A discussão teria começado por causa de um arranhão no carro estacionado no local. O homem que aparece na foto, amparado por uma mulher, segundo a polícia, é Mohamed Wahid Al-Rafar, de 24 anos, de origem árabe. Ele foi baleado dentro deste estacionamento no centro de São Paulo. Mohamed estava com o libanês Amadi Alawi, de 30 anos, que também foi baleado e morreu ali mesmo. Um vizinho que não quis gravar a entrevista disse que teve uma discussão dentro do estacionamento no último sábado porque o carro de Amadi teria sido riscado lá dentro. Durante a briga, o libanês prometeu que voltaria e quando chegou nesta segunda-feira, foi recebido a tiros. O suspeito, de acordo com a polícia, está desaparecido. Mohamed, que ficou ferido, foi levado para o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. A assessoria de imprensa do hospital diz que ele passou por uma cirurgia durante a madrugada e não corre risco de morrer. Enquanto a polícia preservava o local, o carro de um consulado parou em frente ao estacionamento, mas ninguém quis dar informações. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil. Agora são 12 horas e 12 minutos. Um susto no litoral paulista. 2 mulheres tiveram que ser resgatadas por salva-vidas enquanto se afogavam no mar. Uma turista gravou tudo. 2 mulheres se afogam bem perto das pedras. Outros banhistas tentam ajudar. Os bombeiros chegam de moto aquática. Enquanto um pilota, o outro cai na água. O mar agitado e as ondas dificultam o resgate. Depois de alguns minutos, os salva-vidas vencem a arrebentação e conseguem levar todos para a beira. Quem assiste comemora. Marinalva gravou o vídeo sobre o morro que fica no canto da praia de Pitangueiras, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Uma das preferidas dos surfistas, mas perigosa para quem quer só tomar um banho de mar. Foi um desespero. A praia estava relativamente cheia. Mas a maré estava muito nervosa, muito turbulenta. As vítimas entraram no mar bem perto dessas placas de perigo, onde tem até uma faixa de isolamento. Elas receberam atendimento e estão bem. Os últimos dias foram de muito trabalho para os salva-vidas. 51 salvamentos em todo o litoral de São Paulo. Guarujá é a cidade com maior número de ocorrências, mas da metade dos afogamentos aconteceu aqui. O Guarujá, especificamente, tem uma ondulação que entra de forma diferente das outras praias. Então, quando sobe um pouquinho o mar, as ondas se tornam mais perigosas, porque os riscos eles são aumentados. As correntes elas ficam mais fortes, elas ficam mais evidentes para o guarda-vidas que sinaliza a praia, mas a pessoa não sabe. No final de semana passado, em todo o litoral paulista, 4 pessoas morreram afogadas e 4 continuam desaparecidas. O corpo de uma adolescente de 13 anos apareceu na faixa de areia de São Vicente. Ela se banhava com a irmã mais nova quando desapareceu. Que triste, né? Em Araras, no interior de São Paulo, um homem fez a própria família refém por mais de 8 horas. Esse homem que é levado pelos policiais é Daniel Araújo, de 28 anos. Ele foi preso por sequestrar a própria família em Araras. Daniel não aceitou mais um ponto final no relacionamento e culpou a mãe e a irmã pelo término do romance. Ele foi até a casa das duas para fazer ameaças. Daniel colocou a mãe e o sobrinho de apenas 6 meses no carro. Ele utilizou essa faca para fazer ameaças à mãe e ao sobrinho. Ao todo, 7 a 8 horas de sequestro. E numa tortura terrível. Ele colocava essa criança chorando, fazia que estava batendo na criança e a criança gritando. Foi necessário o auxílio de um helicóptero para localizar o sequestrador. O carro foi avistado na zona rural do município. Ao perceber que éramos policiais, ele começou a fugir em altíssima velocidade. Ele entrou no canavial. Ali a gente conseguiu efetivamente abordá-lo. Ao perceber as armas longas, etc., jogou a faca, olhou para mim e falou: perdeu o senhor, ou seja, se entregou. Essa foto foi tirada momentos depois do resgate com o bebê no colo do delegado. Segundo a polícia, Daniel tem um histórico de violência contra a própria família e vai responder por tentativa de homicídio e sequestro.
De volta e ao vivo com o RF News para todo o Brasil, 12 horas e 23 minutos. Sergipe enfrenta a pior seca dos últimos 5 anos. 19 cidades decretaram situação de emergência. Uma delas é Poço Verde, onde não cai uma gota d'água há 6 meses. Agricultores já perderam até 80% de todo o plantio de milho e feijão. Por todos os lados, o que se vê é vegetação seca. Aqui é ruim. A seca. Só não choveu nem 30 dias durante o ano todo. No município de Poço Verde, em Sergipe, não chove desde o mês de maio. O calor intenso e o sol forte castigam o sertanejo. A seca está sendo considerada uma das mais rigorosas dos últimos anos. Os açudes e barragens estão secando. O gado está magro e as vacas diminuíram a produção de leite em 50%. O cenário também afeta a produção agrícola. Poço Verde é um dos maiores produtores de milho e feijão de Sergipe. Em 2015, houve perda de 50% da safra. Este ano, os agricultores já perderam mais de 80% da colheita de feijão e de milho. Tudo que plantou, perdeu. Na época da produção, aí faltou chuva, pronto, não brincou nada. E agora, como é que vai ser pro ano que vem? O ano que vem, fazer o quê? Misturar, plantar seja como for, ou plantar o dedo de meia, fazer seja como for, né? 19 municípios sergipanos decretaram situação de emergência por causa da estiagem prolongada. Desde 2011 a gente vem sofrendo, né, com a escassez de chuvas, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas não foi possível ainda os produtores se recuperarem de 2011, 2012. A gente fica meio desanimado, né? Mas tem a esperança de Deus que um dia a chuva pode voltar a chover de novo, né? Vamos mudar de assunto para falar sobre comida. A ostra voltou a ser um dos frutos do mar mais consumidos em Santa Catarina por moradores e turistas. Com o fim da maré vermelha, que é quando as algas tóxicas se espalham e deixam o molusco fora do cardápio, a produção e o consumo crescer. Um prato manezinho que surpreende estrangeiros, como este turista inglês que achou o sabor da ostra maravilhoso. It's amazing. Já faz parte do dia a dia de quem mora na ilha e está acostumado a apreciar a ostra. Ela tem um sabor que ela combina com vinhos, com champanhe, com espumantes, enfim, ela é muito leve e um sabor muito diferencial. Durante a temporada de verão, a população na ilha costuma dobrar de tamanho. Como consequência, a procura pelo molusco também aumenta. O dono do estabelecimento prevê uma boa temporada para a produção e venda das ostras. O morador, tanto local, o turismo, tanto interno como externo, dentro da linha de Brasil, eu acho que ele vai ser esse ano um dos melhores. Já a presidente da Associação de Maricultores do sul da ilha enxerga essa realidade com menos otimismo. São 3 fatores. Esse ano as compras de sementes elas foram feitas antecipadas. A gente teve que primeiro pagar boleto para depois poder pegar o produto, que nos outros anos nós parcelávamos. A gente ficou sem comercialização e muitos maricultores não conseguiram botar a mesma quantidade de semente que botavam nas outras temporadas. E a outra questão é o selo de certificação, que esse ano estão exigindo mais a certificação e isso tudo tem a encarecer o produto. Independentemente de como deve ser a temporada, é preciso estar sempre atento à qualidade do produto. Os 26 pontos de Santa Catarina que representam as áreas de cultivo estão liberados. Por isso, os consumidores devem estar tranquilos com relação à qualidade das ostras que apreciarem a partir de agora. Quinzenalmente, nós estamos em cada um dos 26 pontos de produção do estado, coletando ou moluscos ou alga para as análises. E falando em economia, está chegando o grande dia das ofertas. Sexta-feira será dia de Black Friday, a data oficial de super descontos importada dos Estados Unidos. Uma tentativa de salvar o comércio em um ano de muita crise. E dessa vez os preços vão baixar em setores inacreditáveis. São 95 metros quadrados, varanda, sala, cozinha e 3 quartos, perto da praia na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse apartamento, em fase final de construção, foi lançado por pouco mais de R$1 milhão. Mas esse mês ele está 30% mais barato, sai por 665 mil. As construtoras têm oferecido descontos atrativos em todo o país. É a Black Friday da construção.
uma referência ao tradicional dia de super descontos nos Estados Unidos. Eles chegam aos 50%. O resultado sempre foi muito bom em relação a outros meses. A gente, né, já sinalizou essa primeira semana de novembro com um excelente resultado, um acréscimo grande de venda no nosso resultado. E a tendência, a expectativa hoje da empresa é dobrar o faturamento, né? Sheila é de Cuiabá. Ela mora de aluguel no Rio. O plano da corretora de imóveis é comprar um apartamento para trazer o filho e a mãe. Uma excelente oportunidade, né? Dá para fazer bons negócios, né? A pessoa tem que se atentar a essas promoções e não ficar esperando muito, não. E ainda sobre a mega promoção, fazer negócio durante a Black Friday pode ser uma vantagem, mas é imprescindível tomar alguns cuidados. Não é de hoje que o Guilherme acompanha os preços da TV que quer comprar pela internet. Já faz isso há 2 meses. Ele usa um aplicativo que avisa o cliente quando os preços baixam. Assim, ele pretende evitar um problema de algumas grandes promoções, o falso desconto. Não é entrar naquela, nossa, vi que está de 8 mil por 5 mil, mas às vezes aquilo lá já custava 5 mil. Né? A liquidação que ele tanto espera é a Black Friday, a sexta-feira em que o comércio eletrônico derruba os preços dos estoques com super descontos. Essa promoção já se consolidou como um dos grandes momentos do comércio. A expectativa de faturamento para esse ano passa dos 2 bilhões de reais. Dinheiro que é movimentado por aqui, pela internet. Mas aí é que mora o perigo. Onde tem gente demais vendendo e comprando, nem tudo é garantido. E há espaço para armadilhas. Antes de fechar o negócio, confira se o site é seguro. Aquele cadeado de segurança que fica lá no topo do site é essencial para você ter certeza que o site é um site sério, que ele se preocupa com a sua segurança e que aqueles dados lá estão criptografados e ninguém pode olhar o que está acontecendo ali sem você saber. Segundo os especialistas, apenas seguir estas dicas para não ter problemas depois. Monitore os preços, faça comparações entre lojas diferentes. Pesquise também de madrugada ou de manhã, assim que começar a liquidação. Quanto mais cedo você começar, mais você tem de conseguir aquele produto que você quer. Planeje as compras, de olho para que as parcelas não estourem o orçamento. Pague com cartão de crédito, é a forma mais segura. Evite boletos, eles podem ser fraudados com mais facilidade. No cartão de crédito você tem uma proteção por trás para reaver o dinheiro em caso de problema. Mas o boleto, uma vez que o dinheiro foi embora, só com ação judicial. Fotografar as etapas da compra também é importante. É muito mais para você se proteger de um desconto que às vezes foi dado errado. Guilherme já tem um espaço certinho no quarto para colocar a TV e está atento ao valor que pode ter de desconto. De 2.300 a 2.600, que é o preço que eu estou procurando, mas do nada, se abaixar para 1.600, eu vou falar, opa, antes do Black Friday aconteceu alguma coisa. Vamos às compras, mas com consciência, hein? E na contramão da crise econômica, o Estado brasileiro tem se tornado referência em superação econômica. A partir de amanhã, o RF News exibe uma série de reportagens especiais que revela os segredos de Goiás. Se você pensa que o estado de Goiás é bom somente para lançar cantores sertanejos famosos, está muito enganado. Empregos informais, agronegócios e até a natureza privilegiada estão fazendo os goianos não sofrerem com a crise. Aquela famosa que se instalou no país e parece não querer ir embora. Goiás sempre foi campeão em questão de agronegócio. Então, o estado de Goiás investiu bem nesse setor. Além disso, o setor de serviço também tem dado uma resposta muito positiva. Oportunidade? Aqui tem de sobra. Eu tive muita sorte de conseguir, porque em menos de uma semana eu fiz a entrevista aqui, na outra semana já me ligaram falando que eu tinha sido aprovado. Os lugares paradisíacos do estado atraem turistas, geram empregos e muito dinheiro. É uma indústria que não polui, é uma indústria que gera muito emprego, que circula muito dinheiro nas economias locais. A produção de cristais também é destaque e tem ajudado muita gente a realizar sonhos antigos. Se não fosse esse trabalho, acho que nem tinha casa pra gente, ia pagar aluguel, né? Mas graças a Deus, é por conta desse emprego que eu consegui ter a minha casinha, né? Um estado abençoado, onde tem dinheiro e sobram vagas de emprego. Os detalhes deste Goiás que poucos conhecem, você vai conferir a partir de amanhã, aqui no RF News.
Não perca então, é a partir de amanhã, hein? E depois do intervalo, o preço da banana dispara. O motivo você vai saber daqui a pouco. Agora são 12 horas e 32 minutos. De volta e ao vivo para todo o Brasil com o RF News, 12 horas e 36 minutos. O juiz Sérgio Moro ouviu ontem as primeiras testemunhas de acusação no processo do triplex do Guarujá. O ex-presidente Lula é acusado de receber 3 milhões e 700 mil reais em propina de contratos da OAS com a Petrobras. Os procuradores afirmam que esse dinheiro foi usado para comprar, reformar e mobiliar o imóvel que seria destinado ao ex-presidente. Durante os depoimentos, houve bate-boca entre o juiz Sérgio Moro e os advogados do ex-presidente Lula. O primeiro a falar foi o ex-senador Delcídio do Amaral. Ele confirmou que o PT participava do esquema de corrupção na Petrobras. Dentro do Partido dos Trabalhadores, quem que tinha essa função de solicitação e arrecadação de propinas das diretorias da Petrobras? Normalmente eram os tesoureiros. O ex-senador, que foi líder do governo do PT no Senado, também explicou a participação do ex-presidente Lula no esquema. O presidente ele não entrava nos detalhes, mas ele tinha um conhecimento absoluto de todos os interesses que rodeavam a gestão da Petrobras. A classe política e a torcida do Flamengo inteira sabia disso aí. Delcídio também falou sobre o sítio de Atibaia, que a Lava Jato afirma ser do ex-presidente Lula. Convidados que passavam os finais de semana nesse sítio sempre identificaram esse sítio como sendo do ex-presidente. Durante o depoimento, os advogados de Lula reclamaram do procurador Diogo Castor, que fazia as perguntas a Delcídio. Estou observando que Vossa Excelência está pondo as palavras na boca da testemunha. Não, estou fazendo perguntas objetivas, doutor. Quando Vossa Excelência for perguntar, eu pretendo deixar Vossa Excelência trabalhar. Pode prosseguir as perguntas. O bate-boca continua e o advogado José Roberto Batóquio, que integra o time de defesa de Lula, questiona a atuação do juiz Sérgio Moro. O juiz não é o dono do processo. Certo. Se Vossa Excelência quiser eliminar a defesa, então eu acho que não há necessidade nenhuma de nós continuarmos nessa audiência. Essa questão já foi apreciada, há um contexto, o juiz está permitindo. Mas o contexto, qual é o contexto? Só existe na cabeça de Vossa Excelência. Que contexto é esse? Mas o clima continua quente e Moro interrompe a gravação do depoimento. É tumulto processual. Porque não apresentamos a gravação. Depois que o clima ficou mais calmo, a audiência foi retomada e Delcídio terminou o depoimento. O processo investiga se a construtora OAS pagou propina a Lula, comprando e reformando um triplex no Guarujá e armazenando bens do ex-presidente durante 5 anos em um depósito. Segundo o Ministério Público Federal, o petista recebeu 3 milhões e 700 mil reais em subornos da construtora. Em nota, a defesa do presidente disse que nenhuma das testemunhas ouvidas apresentou provas contra Lula. A OAS não comentou o caso. As mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente têm gerado discussões no Brasil todo. A secretária nacional de promoção desses direitos esteve em Campinas, no interior de São Paulo, para conversar com advogados sobre o tema. A visita da secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente a Campinas foi para debater as reformulações que o ERCA, o Instituto da Criança e Adolescente, deve sofrer em breve. O evento foi promovido pela OAB em parceria com o Instituto Sustentar e reuniu advogados, professores e autoridades da região. A ideia hoje aqui é trazer o anteprojeto de lei que reformula o Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito ao direito à convivência familiar e comunitária, que a gente está propondo lá a partir do Ministério da Justiça, e escutar o público, escutar a OAB, ouvir as críticas, as propostas, os aprimoramentos possíveis nesse projeto. Entre as alterações propostas para a reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente está a ampliação do projeto Famílias Acolhedoras. A cidade de Campinas é pioneira neste programa e já se tornou uma referência nacional. Olha, esse foi um convite, na verdade é o protagonismo de Campinas, Campinas que nos convidou para vir aqui, para abrir o debate, e nós sabemos que Campinas é um polo referência, né, tem uma história aí de vanguarda, né, no programa de famílias acolhedoras, inclusive com o Jane Valente do município, aí na liderança do município, é uma liderança nacional, né, os programas de família acolhedora que são realizados aqui há muito tempo são referência para todo o Brasil, que vem aqui aprender e se aplicar para implementar os programas em seus municípios. Na prática, o projeto nada tem a ver com adoção.
Como o próprio nome diz, são famílias que, por um período determinado, têm a missão de acolher crianças que foram abandonadas pelos pais. Na prática, famílias se cadastram para participar, para acolher uma criança, um adolescente que não pode ser cuidado por sua família de origem por um tempo. Essa família então é formada, é supervisionada, acompanhada, ela abre as suas portas, abre seu coração, cuida dessa criança com todo amor por um período e depois a criança retorna ou para sua família de origem ou é encaminhada para uma família adotiva. E é importante que ela não esteja na fila de adoção, né? Ah, sem dúvida. A família acolhedora não tem nada a ver com adoção. É um período, é claro o contrato. É um período em que essa família vai oferecer o seu melhor e a criança pode retornar para sua família de origem ou para a família adotiva. Alterações nos processos de adoção também estão previstas. O Instituto Sustentar, que atua em Campinas há 8 anos, foi parceiro do evento. O presidente da entidade acredita que este tipo de discussão pode ajudar a diminuir a lista de espera por adoção, que conta hoje com mais de 1.800 nomes. A importância que a cidade tem. Campinas é uma cidade com muita representatividade. E nós gostaríamos de abrir um debate público que permita com que elucide que está hoje na Câmara, tramitando na Câmara, que é o projeto sobre adoção de criança. Pretende-se alterar a lei para facilitar a adoção. O que nós estamos querendo contribuir é com esse debate público, com entidade, com pessoas de outros setores, para tentar facilitar o entendimento, a compreensão e a modificação do que aquilo que nós pretendemos. E porque Campinas é uma cidade, nós julgamos apropriada, é uma cidade com conhecimento muito grande. Mudando de assunto, quando um produto custa pouco, é comum a gente dizer, está com preço de banana, não é? Mas se depender do valor da fruta atualmente, até o ditado vai ter que mudar. O preço da banana não para de crescer. Não é só pelo sabor que não pode faltar essa fruta aí na casa da Raquel. Cãibra dá, então eu acho que é ótimo, já vi que é ótimo para isso também. Então é uma vitamina, né? Boa pra gente. Boa pra saúde e nem tanto pro orçamento. A banana era mais popular, hoje não. Tá caríssimo. Desde o início do ano, o preço da fruta para o consumidor aumentou 30%. Tem banana nanica custando até R$ 8,00 o quilo. O preço alto no supermercado é resultado dos problemas que os produtores vêm enfrentando desde o ano passado. Teve período de forte estiagem e no último inverno, frio intenso, condições ruins que provocaram redução na safra. E o clima também afetou a qualidade das frutas. Com oferta menor, o produto ficou muito mais caro no atacado. Na Ceagesp, em São Paulo, o quilo que custava R$ 1,67 em janeiro, chegou neste mês a R$ 3,00. Complicado para o Ivanildo, que é dono de um hortifruti. Tem dia que eu nem levo, às vezes até encontro, mas o preço é tão alto que não dá para repassar, né? O economista diz que ainda vai demorar um pouco para a banana ficar mais em conta. O produtor não consegue restabelecer de um dia para o outro a tendência que tanto oferta quanto preços se normalize só em meados de 2017. Então só o ano que vem que o consumidor vai pagar o preço justo, aí o preço que estava acostumado a pagar. Dá para variar com outras opções que ficam mais baratas nessa época. Então, esse período é um período riquíssimo em oferta de frutas. Então tem as frutas natalinas, pêssego, uva, ameixa, nectarina, cereja que vem do Chile, além das convencionais. Outro jeito é comprar a quantidade certa. Deixar a fruta passar do ponto, nem pensar. Compra um pouquinho mais verde, né? Para durar a semana toda. E o que está ficando já meio passado? Vai para vitamina. Não pode perder. Não pode perder. Depois da tempestade, o arco-íris. Essa é a realidade de mães que viveram um drama em um dos momentos mais felizes da vida, a gravidez. E depois decidiram tentar de novo. Uma fotógrafa de Iracemápolis, no interior de São Paulo, teve a ideia de reunir várias dessas histórias para um ensaio especial. E o resultado surpreendente você vê agora na reportagem de Graziela Félix. Verde, amarelo, vermelho, azul. Você já sabe que estas cores, juntas com outras, formam o arco-íris. E aqui, este colorido lindo traz uma história pra lá de especial. Nos contos de fada, o arco-íris tem 7 cores. Mas neste aqui,
ele ganhou um colorido a mais. 8 mulheres, 8 filhos, 8 histórias de superação. São cores que fazem parte de um projeto inovador chamado Rainbow Babies, os bebês arco-íris. Eu tenho muitas mães que fazem acompanhamento comigo no estúdio. E em alguns casos eu já participei assim, de até o 9º mês fotografando. E aí a mãe, infelizmente, acaba perdendo o bebê. E aí nessas conversas que a gente tem, cria uma intimidade, um laço, né, com as mães, elas falam que tem medo de engravidar de novo. Porque o trauma é muito forte para a família, não só para elas. E aí, tendo essas mães lá no estúdio, surgiu a ideia que algumas vieram a ter filhos de novo, outras não. Outras já ficaram traumatizadas e não quero isso pra mim, minha família sofreu demais. E assim, eu vejo que essas que resolveram tomar a decisão de ter um novo filho, se alegram demais com tudo que passou. E a história, que supostamente era para ser triste, se torna a força delas para ter esse novo bebê. Então, assim, o amor é completamente diferente. A preocupação e tudo mais. Essa ideia linda motivou o grupo de mães. Todas elas passaram pela triste experiência de perder um filho e sentiram na pele essa dor que parecia não ter fim. Mas assim como o arco-íris que surge depois da tempestade, elas são a prova viva de que o colorido da vida real pode ser muito mais especial. Depois de dar à luz, a Viviane chegou a conviver por 3 dias com a filha recém-nascida. A pior notícia do mundo foi minimizada com a chegada do arco-íris Vinícius. Foi muito, muito, muito difícil. O primeiro mês foi assim, o mais terrível. Depois eu fui me reerguendo, conversando com pessoas que passaram pela mesma situação. Mas assim, eu nunca perdi a esperança de ter outro filho. Então eu conversei muito com o meu médico falava como eu era muito jovem, que eu tinha... Nada me impedia de ter outro filho. E foi o que aconteceu. Pedi muito, muito a Deus, muito que Deus abençoasse, que se fosse para eu ser mãe, que viesse um filho abençoado, que eu tivesse uma gravidez sadia, que tudo desse certo. Aí veio a minha maior alegria, veio o Vinícius. A Eni viveu essa triste experiência há 10 anos e foi o Gabriel que se tornou o anjo que trouxe o colorido para a vida dela. Meio que sem querer, né, eu tive essa bênção de Deus na minha vida, que foi a gravidez do Gabriel. E na gravidez do Gabriel, eu tive a pressão alta gestacional. Segundo o médico, foi mais psicológica por conta de eu ter tido já a perda da minha filha. E aí eu fiquei dos 7 meses até o 9º mês praticamente no hospital, deitada do lado esquerdo, né? Não podia mexer. E o Gabriel nasceu com 1,740 kg, ficou na UTI neonatal. Lutou também para sobreviver, um vitorioso. É muito importante porque isso me faz ser muito feliz pela minha vida. Um projeto marcado por desafios e que exige muita delicadeza e entrega entre mães e a fotógrafa. E o que elas pretendem com tudo isso? Mostrar que a superação é apenas uma questão de tempo. E aí eu engravidei novamente e hoje nós temos a Helena, né? Que é a nossa alegria, que é tudo hoje para nós. Lindas histórias, né? Parabéns a Inaís e principalmente a coragem dessas mães. E o RF News termina aqui. Uma excelente tarde para você e a gente se encontra amanhã.